E se eu te dissesse que dentro da mesma pessoa podem existir 24 identidades diferentes, com idades, gêneros, vozes e até condições físicas distintas? Parece roteiro de filme de terror, né? E é verdade. Mas também é uma condição psicológica real, e o cinema, como sempre, ele acertou em algumas coisas e errou feio em outras. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre transtorno dissociativo de identidade, o TDI, usando o filme Fragmentado de 2016 como porta de entrada. Imagino que não saiba quem está me pedindo as sessões emergenciais. Um dos outros. Você está no controle? Tomamos o controle. Só nós podemos proteger o Kevin. Estamos aqui. Fragmentado, ou Split, no título original, é um thriller psicológico de 2016. Ele é um filme dirigido por M. Night Shyamalan, o mesmo que fez aquele filme lá, O Sexto Sentido e Sinais. E nesse filme o protagonista é o Kevin Wendell Crumb. Ele é interpretado pelo James McAvoy e não é exagero dizer que é uma das melhores atuações da década. Ele interpreta não um, não dois, mas 24 personalidades diferentes no mesmo corpo. E o Kevin, ele tem TDI, transtorno dissociativo de identidade. No filme, as identidades elas são chamadas de alters, e eles se revezam no controle do corpo numa espécie de sala de espera mental. E quem está no controle vai estar sempre na luz, como eles chamam. E os outros, eles apenas esperam. Entre as personalidades mais presentes está Dennis, um homem rígido com traços de toque, a Patrícia, uma mulher fria e controladora, o Hedwig, que é uma criança de 9 anos, e a mais aterrorizante de todas vai ser sempre a representação da chamada Fera por ele, que é uma das 24 personalidades que ainda vão emergir ao longo do filme, né? E é um filme muito perturbador, ele é bem feito, cheio de problemas clínicos, e é exatamente por isso que a gente vai analisar ele um pouquinho. E antes de criticar o filme, a gente precisa entender o transtorno de verdade. O DSM-5, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o TDI nele é caracterizado por dois ou mais estados de identidade distintos, as famosas alters, que assumem o controle do comportamento, da memória e da percepção da pessoa. Os critérios diagnósticos principais são: critério A, ruptura da identidade com dois ou mais estados de personalidades distintos, com diferenças reais em afeto, comportamento, memória e cognição. O critério B são lapsos recorrentes de memória, não um esquecimento comum, mas amnésia real para eventos cotidianos, informações pessoais ou traumas. Já o critério C é o sofrimento clínico significativo ou prejuízo no funcionamento social e profissional. Já o critério D e E são os sintomas que não são produtos de substâncias ou de outra condição médica, nem de práticas culturais ou muito menos religiosas. E agora um dado que pouquíssimas pessoas sabem é que, em média, pessoas com TDI passam 7 anos dentro do sistema de saúde mental antes de receberem o diagnóstico correto. 7 anos sendo tratadas para depressão, bipolaridade, borderline, enquanto o diagnóstico real fica encoberto. Mas por quê? Porque os autres raramente eles vão aparecer em consulta. O profissional ele pode passar meses vendo só uma delas. Mas aí a gente se pergunta, né? Tá, de onde é que surge o TDI? E é aqui que o filme ele vai acertar em cheio em uma coisa, na origem. O Kevin Wendell Crumb ele foi abandonado pelo pai ainda criança e sofreu abuso severo da mãe. E isso não é uma coincidência narrativa, é clinicamente preciso. O TDI está fortemente associado a trauma severo e repetido na infância, especialmente abuso físico, sexual e emocional. A teoria mais aceita é a do modelo estrutural da dissociação, diante de um trauma que a criança não consegue integrar. A psique literalmente divide a experiência, cria compartimentos, partes que carregam a dor, partes que funcionam no dia a dia. É uma espécie de mecanismo de sobrevivência, não é loucura. É o sistema nervoso fazendo o que pode para proteger o indivíduo. Uma coisa linda e ao mesmo tempo devastadora. A maioria dos alters que nasce para proteger o núcleo da pessoa, elas surgem para absorver o trauma que seria insuportável para o eu principal carregar. No caso do Kevin, o filme mostra isso, inclusive
com uma cena muito simbólica onde a Alter criança, o Hedwig, ele existe justamente para guardar a inocência perdida. Mas vamos dar os pontos onde Fragmentado ele acerta, e não são poucos. Ele começa acertando na origem traumática, onde o Kevin ele foi abusado pela mãe e o TDI se desenvolveu como resposta. Isso está correto. As Alteres, elas têm identidade própria, gênero diferente, idade diferente, padrões de fala diferente, e na vida real, as Alteres, elas podem ser de qualquer gênero ou idade, independentemente do corpo físico. Isso o filme retrata muito bem. E além disso, tem o conceito de estar na luz, a ideia de que os Alteres, eles se alternam no controle e próxima da vivência real. Muitos pacientes eles vão descrever exatamente essa sensação, observar de fora enquanto a outra parte ela age. E a presença do toque em Dennis é mais um ponto onde eles acertam demais, e sintomas ansiosos e obsessivos são comorbidades frequentes no TDI. Isso é clinicamente coerente. A relação com a terapêutica também, o filme mostra bem o acompanhamento terapêutico central e como os Alteres eles podem ter relações diferentes com o mesmo profissional. James McAvoy, ele merece um destaque especial aqui. A diferença nos microgestos, a postura, o tom de voz entre cada alter é tão meticuloso que já foi elogiada por profissionais de saúde mental. A atuação em si é um estudo de caso. Tá, mas agora os erros. Eu vou precisar falar deles porque o filme ele tem consequências reais na forma como as pessoas entendem o transtorno. E a violência como característica do transtorno é o maior problema do filme. Ele vai usar o TDI como uma justificativa para o comportamento criminoso. E pessoas com TDI têm muito mais probabilidade de serem vítimas de violência do que perpetradoras. Essa narrativa do louco perigoso vai reforçar um estigma que prejudica pessoas reais. O filme ele sugere que os Alteres eles podem ter capacidades físicas sobrenaturais, força, resistência a balas, escalada em paredes. Isso é pura fantasia. O que existe na literatura clínica é que os Alteres eles podem apresentar diferenças em percepção de dor, respostas alérgicas ou até mesmo pressão arterial, mas nada que nem de longe se aproxima de superpoderes. Na vida real, sim, existem casos com muitos alters, mas o filme ele usa isso como um elemento de horror, transformando a condição em performance assustadora, o que é muito diferente de como o transtorno de fato funciona no cotidiano. Esse número do 24 alters é só um espetáculo. E essa parte de ter uma personalidade malvada como uma entidade separada, e o TDI ele não funciona assim como uma possessão. Os Alteres eles não são entidades externas, são partes dissociadas da mesma psique. Essa confusão com narrativas de possessão é problemática, tanto clínica quanto culturalmente. O que eu quero que você leve daqui é: você pode amar o filme e ainda assim reconhecer que ele distorce o transtorno. A arte e crítica, elas podem coexistir. E Fragmentado, ele não está sozinho nisso. Existem outras obras da cultura pop que eles vão tocar no tema do TDI com resultados bem variados. E uma dessas opções é o Moon Knight, com um avanço enorme com o personagem central sendo o Mark Spector, que ele tem o TDI de forma central na narrativa. E o show ele tentou consultar essas pessoas com a condição durante a produção. E ainda tem licenças artísticas, mas tudo bem. É muito mais humanizado. Outra representação do TDI seria lá em Doom Patrol com a Crazy Jane, porque ali, pra mim, é a representação mais fiel do que realmente é uma pessoa com o transtorno. Então, quem puder dar uma olhadinha nessa obra fantástica, tem a minha indicação. Mas sabe o que é mais impressionante do que qualquer cena de fragmentado das outras obras? É o fato de que na vida real houve um homem com 24 personalidades distintas e que o caso dele mudou toda a história do direito americano. E eu vou precisar falar aqui de Billy Milligan. William Stanley Milligan, ele nasceu lá em 1955, em Miami. Quando ele tinha 3 anos, o pai dele cometeu suicídio e a mãe ela se casou mais de 2 vezes enquanto ele era ainda criança. E o padrasto, o Shammer Milligan, ele abusou física e sexualmente de Milligan repetidamente ao longo da infância.
E aqui que começa tudo. É aqui que a psique de Billy ele começou a se fragmentar. Na década de 70, 3 mulheres elas foram atacadas sexualmente perto da Universidade Estadual de Ohio. As descrições que as vítimas deram do agressor eram completamente diferentes entre si. Uma delas disse que ele tinha sotaque estrangeiro, outra descreveu que ele tinha uma personalidade completamente distinta, e o que as vítimas não sabiam é que todas haviam sido atacadas pela mesma pessoa, ou melhor, pelo mesmo corpo. E o Billy, ele só foi preso com 22 anos de idade. No interrogatório, claro que ele negou todos os crimes e disse que não se lembrava de nada. E é aqui que começa uma das histórias mais complexas da psiquiatria forense do século XX. Antes do julgamento, o Billy ele foi diagnosticado inicialmente com esquizofrenia grave, mas após avaliações mais aprofundadas, o diagnóstico ele foi alterado para transtorno de personalidade múltipla, o que hoje a gente chama de TDI. Os médicos eles identificaram 24 personalidades distintas dentro de Billy. E olha que elenco, né? Eu vou citar algumas das personalidades deles aqui que foram catalogadas. E uma delas é o Arthur, que tinha 22 anos, era britânico, refinado, especialista em medicina e hematologia, e era ele quem organizava e definia regras para as outras personalidades. Ele tinha o Reagan também, que era o guardião do ódio todinho, que ele era uma personalidade que era um iugoslavo de 22 anos, era comunista, especialista em artes marciais, e era ele quem assumiu o controle nas situações de perigo. E foi ele quem cometeu os assaltos, e enxergando isso como uma espécie de redistribuição de riqueza. Tinha também a Adalana, que era uma jovem de 19 anos, lésbica, introvertida e que cozinhava para todas as personalidades, e ela ansiava por afeto. Foi ela quem foi cometer os estupros com as adolescentes, sem o consentimento de Billy ou de qualquer outra das personalidades principais. Outra que chama bastante atenção quando a gente está pesquisando sobre é a Christine, que era uma menina de 3 anos com dislexia, que outra personalidade, que é o Arthur, ensinou a ler. Ela aparecia em momentos em que o Billy ele precisava da inocência. E assim por diante, cada uma com identidade, gêneros, habilidades e sotaques próprios. Por insanidade, ele se tornou a primeira pessoa nos Estados Unidos a ser absolvida de um crime grave com base no TDI. Ele foi enviado para tratamento psiquiátrico, claro, e ele ficou lá por quase 11 anos. E é aqui que a gente chega em algo que é clinicamente fascinante. Após anos de terapia intensa, os médicos eles relataram ter conseguido fundir todas as 24 personalidades em uma única. Ela foi chamada de O Professor. Ela é uma espécie de integração que, na literatura clínica, representa o objetivo final da psicoterapia para o TDI. O Billy ele foi solto em 1988, ele se mudou para a Califórnia, abriu uma produtora de filmes e, no final, ele morreu de câncer em 2014. Ele morreu um pouco antes de completar os 60 anos. E toda a história ela foi documentada no livro As Vidas de Billy Milligan. E a Netflix ela também lançou um documentário sobre Billy Milligan e que você pode assistir, inclusive eu também vou assistir porque até o momento desse vídeo eu ainda não vi, mas estou muito curioso para ver. Então, me contem aí o que vocês acharam para quem assistir. E agora, por que que eu trouxe o caso real aqui? Porque ele permite a gente comparar com o Kevin Wendell Crumb de um jeito muito mais honesto. A gente se pergunta o que é parecido? O número de personalidades, a origem do trauma infantil, o fato de que diferentes autores eles cometeram os crimes sem o conhecimento da personalidade central. Isso tudo ela é real e o Shyamalan ele claramente se inspirou no caso de Billy para construir o Kevin. E vamos perguntar agora, o que é diferente? O Billy ele não tinha os superpoderes que tem no filme. Ele é um homem frágil, confuso, frequentemente suicida entre as alternâncias de personalidade, e a maioria dos seus dias era marcado por desorientação, amnésia e o sofrimento em si, né? Não por habilidades sobre-humanas. E o ponto crucial que fica é o caso de Billy Milligan, que gerou um debate enorme que persiste até hoje. O TDI ele pode ser usado como isenção de responsabilidade criminal?
E depois da absolvição de Billy, os outros réus eles tentaram usar o mesmo argumento. E em vários casos, os tribunais eles se recusaram, dizendo que ter TDI não elimina automaticamente a responsabilidade penal. É uma questão que a psiquiatria forense ainda não resolveu completamente. O caso de Billy não é sobre monstruosidade, é sobre o que o trauma devastador pode fazer com a psique humana em formação. E isso, diferente do filme, não tem nada de sobrenatural, tem tudo de humano. E se você chegou até aqui, você agora sabe mais sobre TDI do que a maioria das pessoas que assistiu Fragmentado. E isso importa, porque por trás de cada representação distorcida, existe uma pessoa real tentando ser entendida e não temida. O TDI ele é real, ele é tratável e principalmente com terapia a longo prazo, especialmente abordagens baseadas em trauma. E as pessoas que vivem com ele merecem narrativas que mostrem sua complexidade, não sua monstruosidade. Porque acho que no final isso também importa. Meu nome é Rian Feitosa, eu sou estudante de psicologia, já estou no último ano. Meu foco é a fenomenologia existencial e nesse canal aqui é onde eu trago essas lentes para a cultura pop. É como eu sempre digo, né? Eu não sou nenhum filósofo de cátedra, não sou terapeuta formado ainda. Eu só sou alguém que passou um tempinho estudando como os humanos eles constroem sentido e que eu não consigo assistir um filme, ou ouvir um álbum, ou ler um HQ sem ver as camadas por baixo. Se esse tipo de conversa ela faz sentido para você, me encontra aí nas redes sociais, estou no Instagram, no TikTok, eu vou estar deixando aí na descrição. E é lá que eu posto reflexões mais curtas, análises rápidas e bastidores do que eu estou estudando. E enfim, a conversa ela continua por lá. Valeu, tchau.